turminha, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje, aula de matemática, tá? A gente vai relembrar alguns conceitos que a gente já aprendeu sobre matemática, tá bom? Então, a gente vai iniciar pelos números pares e ímpares. A gente já aprendeu que os algarismos de 0 a 9, nós temos pares e ímpares ali. Então, o 0, ele sempre acompanha as dezenas exatas. E as dezenas, elas são números pares. Então, o número 0 é um número par, tá bom? Então, o número ímpar são números que ficam sozinhos, não tem um par. Então, vamos relembrar aí quais são os algarismos pares e quais são os algarismos ímpares. Então, vamos lá. Algarismos pares são 0, 2, 4, 6, 8. E os algarismos ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9. Tudo bem, relembramos essa parte aí. E o que isso influencia? Influencia que lembra que a professora disse que os números são formados por algarismos, né? Quando a gente visualizar um número grande, como que eu sei se é par ou se é ímpar? Eu não consigo ficar fazendo parzinho para ver se é par ou se é ímpar, né? Não. Então, a gente vai observar o último algarismo desse número. Então, vamos lá, ó. Número 237. Qual que é o último algarismo desse número? O 7. O 7, ele é par ou ele é ímpar? Ímpar, né? Então, esse número, ele vai ser ímpar, porque o último algarismo é ímpar. Conseguiram entender mais ou menos? Vamos ver um outro exemplo, ó. 2136. É um número grande, eu não consigo ficar fazendo parzinho. O último algarismo desse número é o algarismo 6. 6 é um algarismo par, é um número par, certo? Então, esse número, ele vai ser um número par também, certo? Esse aí é a primeira atividade de vocês. Então, vocês vão ter aí 6 números para vocês analisarem e ver se ele é um número par ou se ele é um número ímpar, combinado? Depois, nós vamos relembrar o que é antecessor e sucessor. A gente já falou sobre isso nas outras aulas, né? Mas a gente vai relembrar. Antecessor, vamos analisar essa palavra, ó, o que vem antes. Sucessor, o que vem depois. Então, aqui na matemática, a gente vai falar de antecessor e sucessor, que é o número que vem antes e o número que vem depois. Então, um exemplo aqui, ó, 27. Qual que é o antecessor de 27? 26. O sucessor, 28, certo? Então, vocês vão ter alguns números aí para analisar e descobrir qual é o antecessor e qual é o sucessor. Na maioria das vezes, os números, a gente só vai alterar o último número. Então, é ele que você tem que analisar, observar. Por exemplo, quando é um número que está ali no meio e vai fazer a transição, por exemplo, o número 19, ele já vai alterar o número todo, né? Porque antes do 19 é o 18, eu só mudo o último número. Só que depois já é o 20, então eu vou ter que alterar. Só presta atenção quando for o 9, porque daí tem essa alteração de 2 números. Os outros é só analisar o último mesmo. É mais fácil para vocês quando for um número grande, tá bom? A próxima atividade é sobre sequência. O que é uma sequência? Sequência é quando a gente tem uma sequência de elementos e ela segue uma certa ordem, um certo padrão. Então, eu posso ter uma sequência de números, de letras, de formas, de figuras, de cores. O que eu tenho que observar numa sequência? Qual que é o padrão? Qual que é a regra que essa sequência está seguindo? Então, se for uma sequência de cores e eu tiver vermelho, verde, azul, qual que vai ser o próximo? Vermelho, verde, azul. E assim eu vou seguindo. Numa sequência de números, eu tenho que observar se essa sequência está andando de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5, de 10 em 10. Isso que eu tenho que observar na minha sequência, tá? Então, a próxima atividade, vocês têm aí um número e tem que dar a continuidade nessa sequência. Então, o primeiro aí é
396. Qual que é a sequência? Qual que é o próximo? Então, 397, 398, até terminar os quadrinhos da atividade, certo? A próxima atividade também é sobre sequência, só que vocês vão ter que escrever. Então, tá pedindo assim, que vocês escrevam a sequência numérica de 100 até 500, só que olha a regra dessa sequência. Você vai escrever de 5 em 5. Como que é escrever de 5 em 5? Então, vamos supor que a sequência seja de 100 a 200. Então, 100 mais 5, 105, 110, 115 e assim vai de 5 em 5 até chegar no 200. Só que a sequência que foi pedida foi de 100 a 500, tá bom? Então, prestem bastante atenção porque vai ser uma sequência longa, mas preciso da atenção de vocês para vocês conseguirem essa sequência aí, seguindo a regra de 5 em 5, tá bom? E a última atividade são probleminhas. O que são problemas matemáticos? São histórias que envolvem operações para a gente descobrir, para a gente resolver, certo? O que a gente precisa entender nos problemas? É que sempre tem uma palavrinha-chave que vai determinar qual operação que eu preciso realizar no meu problema. Então, olha lá. O primeiro probleminha, ele vai falar assim: minha irmã ganhou uma caixa com 85 bombons e ela deu 47 para suas amigas. Quantos bombons restaram? Então, olha a palavrinha-chave aí desse problema. Ela deu. Quando a gente dá uma coisa para alguém, eu vou ficar com mais ou com menos? Com menos, porque eu dei. Então, se eu tinha 85 bombons aqui na minha caixa e eu dei 47, eu vou ficar com menos bombons, eu não vou ficar com mais. Então, a minha operação vai ser de menos. Eu vou pegar o valor dos bombons que eu tinha, 85, menos 47, que foi o que eu dei. O que eu quero de vocês nesses probleminhas? Eu quero que vocês organizem as operações e respondam o problema. Então, observem aí, ó. A pergunta é: quantos bombons restaram? Vocês vão fazer a operação, vai pegar o resultado e vai escrever a resposta. Restaram tantos bombons, certo? O segundo probleminha: Bruno comprou 75 laranjas, Pablo 68 bananas e Tomás comprou 21 maçãs. Quantas frutas eles compraram juntos? Olha a palavrinha, compraram juntos, vem de juntar, de somar. A minha operação, então, vai ser de mais. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode chamar, que a Pro tá aqui para auxiliar vocês, tá bom? Fiquem atentos aí nas atividades e façam tudo com bastante atenção, certo? Um beijo, até nossa próxima aula. Tchau, tchau!